Olá, espero que as bênçãos de Deus estejam sendo derramadas na sua vida e que você esteja bem e pronto para continuar estudando a Bíblia conosco neste encontro, onde estaremos continuando o nosso estudo da Bíblia, especialmente do livro de Efésios, através do Guia da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais um encontro de estudo da Bíblia, estudo que nós realizamos semanalmente, guiados pelo auxiliar da lição da Escola Sabatina. Nesta semana, nós vamos conversar um pouquinho sobre como Deus nos resgata. E para termos esse momento de estudo da Escritura, de aprendizado juntos, nós temos conosco aqui dois convidados e nesse momento vou dar a oportunidade para que eles se apresentem. Olá, pastor. A você que nos assiste também, os nossos cumprimentos. É uma alegria estar aqui novamente. Eu sou o pastor Carlos. Falamos aqui do Seminário de Teologia da FAAMA. Bem-vindo, pastor. É um prazer poder participar neste momento com os colegas. Eu sou o pastor Genzo Cobes, aqui da FAAMA. Muito obrigado também por atender o nosso convite, pastor Jean, pastor Carlos. Nós vamos, então, nesse momento, antes de abrirmos a Bíblia, orarmos, pedir que Deus nos conduza nesse estudo. E para isso eu gostaria de pedir ao pastor Carlos que nos conduzisse em oração. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de termos acesso à Tua palavra que nos instrui, palavra que nos dirige, palavra que nos conforta em tempos difíceis. Mais uma vez, vamos recapitular o estudo da lição, aprendendo com o apóstolo Paulo as preciosas lições legadas à igreja de Éfeso. Seja conosco, Pai. Nos abençoa nesse momento, nos dê uma mente clara, à disposição em te servir e te obedecer. Em nome de Jesus oramos. Amém. Texto para memorizar desta semana está registrado no livro de Efésios, no capítulo 2, nos versos 4 e 5, que diz o seguinte: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Esta é uma declaração do apóstolo Paulo aqui no livro de Efésios, carregada de uma grande quantidade de sentidos e significados importantes para a vida do cristão e para a experiência cristã hoje também. E eu gostaria de começar com o senhor, pastor Carlos, pensando não só nesse texto, mas em toda a narrativa bíblica, toda a maneira como a Bíblia apresenta a natureza humana e toda a história humana. Qual é a condição humana de verdade? Pastor, a lição dessa semana ela vai explorar esse texto que está aí em Efésios capítulo 2, mais especificamente dos versos 1 ao verso 10. E quando nós comparamos esse trecho do capítulo 2 com o que Paulo já mencionou no capítulo 1, que nós vimos na lição passada, nós percebemos que o quadro geral que Paulo apresenta sobre o ser humano e as ações de Deus do capítulo 1, ele vai agora esmiuçar isso, ele vai detalhar isso, trazendo para um aspecto mais pessoal, tentando lembrar aos crentes de Éfeso qual era a situação deles antes de serem resgatados por Cristo e a profundidade, a largueza da obra que Cristo fez na vida deles, para então colocá-los na comunidade que é a igreja. E ao apresentar isso, Paulo vai destacar a situação do ser humano. Antes dessa obra, antes de Cristo realizar essa obra, qual era a situação do ser humano
e que era também a situação dos efésios, antes de aceitarem o Evangelho em Cristo. E a situação, ela é de uma condição preocupante. Porque Paulo vai apresentar aqui, eu peço a você que nos acompanha aí, eu gostaria de ler o verso aqui, capítulo 2, o verso 1 em diante diz assim: Ele vos deu vida. Olha a situação. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, eu acho interessante isso aqui, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo o quê? As inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo vai colocar aqui em 3 afirmações qual era a situação dos efésios e qual é a situação de todo pecador, né? Antes de aceitar o Evangelho de Cristo. Está morto nos delitos e pecados. Segundo, anda segundo o curso do mundo. E aí, ao andar segundo o curso do mundo, está andando pelo espírito de quem? Está andando segundo o príncipe do mal, que incute nessa humanidade pecaminosa o espírito dos filhos da desobediência, que atua nos filhos da desobediência. E terceiro, ele menciona aqui, isso faz com que o indivíduo tenha inclinações da carne, inclinado a fazer o mal, a fazer aquilo que não é a vontade de Deus, a fazer aquilo aquilo que não era o desejo de Deus quando criou a humanidade. Então, em linhas gerais, a gente pode explorar isso um pouco mais, mas em linhas gerais, o que Paulo está trazendo aqui são os detalhamentos da obra que Cristo fez na vida deles. E ele começa falando sobre qual era a situação deles antes de aceitar o Evangelho de Cristo, antes de ser resgatados por Cristo. Obrigado, pastor Carlos. Na fala do pastor Carlos, pastor Jean, e na leitura do texto aqui, nós percebemos que há pelo menos 2 grandes influências atuando em relação ao ser humano. Uma influência um conjunto de influências que é externa e um conjunto interno. Em relação às influências externas que são mencionadas aqui no texto, o senhor poderia falar um pouco mais para a gente como essas influências atuam, qual a origem delas, por que elas têm esse poder sobre os seres humanos que estão sem Cristo ou antes de conhecerem e aceitarem a Cristo? Quando nós olhamos para a natureza humana, nós vemos aqui na linguagem de Paulo, né, nós éramos dominados pelas potestades, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Nós percebemos que o ser humano, ele age como uma resposta a estímulos. Então, querendo ou não, você está dentro de um ambiente e você vai responder baseado naquilo que você recebe de influência. Então, você chega numa padaria, por exemplo, já tem aquele cheiro, né, que te dá vontade de comer isso ou aquilo. E a Bíblia apresenta que o inimigo conhece muito bem essa realidade do ser humano. Esses estímulos em si não seriam ruins. O problema é como, fora de um balanço normal que Deus criou, o inimigo começa a provocar esses estímulos. Nós vemos isso lá desde o Jardim do Éden. Quando você vai até a experiência ali de Eva com o inimigo, ele além de trabalhar a questão do engano, que é um estímulo intelectual, foi Deus que disse isso? Não. Então ele começa a provocar dúvidas. Ele também apresenta o fruto. E quando é significativo que no texto Eva começa a conjecturar, olha, o fruto é agradável aos olhos, é bom para comer, mas de repente ela vai completamente fora do que seria o estímulo normal. Esse fruto
é bom para dar entendimento. Ou seja, você vai comer um fruto e você vai ter entendimento sobre alguma coisa. E aqui é o problema desse estímulo externo. De todas as formas, o inimigo vai tentar atuar em você para que você não reflita mais de maneira normal dentro das leis que Deus criou. Às vezes nós pensamos que as tentações do inimigo são apenas relacionadas com questões de sexo, glutonaria, mas não. Uma das maiores tentações é a própria dúvida, onde ele faz a sua mente não funcionar de uma maneira coerente com a Bíblia. E quando a pessoa chega e fala assim, olha, me explica isso aqui na Bíblia, isso aqui é certo mesmo? Já é o inimigo colocando a sua sementinha, essa força externa. Ok. Pastor, obrigado pela sua explanação sobre essas forças externas descritas aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, mas ele também faz uma indicação aqui quando ele fala das nossas inclinações, da vontade, dos nossos pensamentos. Ele faz uma indicação aqui a um elemento interno. Nós entendemos que acompanha o ser humano depois da queda do primeiro pecado. Pastor Carlos, o que a gente poderia desenvolver mais a respeito dessa relação entre essas inclinações internas e as influências externas que o pastor Jean começou a trabalhar conosco aqui? Pastor, é muito importante para entendermos a obra que Deus quer fazer em nossa vida. É muito importante entender quem nós somos. E Paulo apresenta aqui com muita propriedade no capítulo 2 o que eu chamo de retrato do pecador. Quando a gente lê aqui, por exemplo, no verso 3, tem duas expressões aqui que são muito significativas. Ele diz assim, todos nós andamos outrora, vamos lá, segundo as inclinações da carne, e segundo, fazendo a vontade da carne. Então eu tenho duas ideias aqui. Elas estão juntas, elas não se separam, mas elas são duas ideias distintas. E se você aí que nos acompanha, que estuda a lição, que quer entender o plano da salvação, quiser de fato entender a grandeza da obra que Deus faz, você precisa entender quem nós somos como pecadores. E o que Paulo está apresentando aqui é que pecado não tem a ver só com o que a gente faz. Pecado tem a ver com o que nós somos. E nós somos pecadores porque temos inclinações. Temos inclinações na nossa carne. Nós nascemos com um defeito de fábrica. Nós nascemos com a inclinação para o mal. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Mas pecar, nós não precisamos aprender. A gente já nasce com esse impulso. Isso nos torna pecadores desde o ventre materno, diz Davi no Salmo 51. Em pecado me concebeu minha mãe. Então o que Paulo está trazendo aqui é um choque de realidade para nós hoje, e para os efésios era a lembrança de quem eles eram antes de serem alvos da misericordiosa graça de Deus. Quem eles eram? Então, eu tive a curiosidade de estudar um pouquinho esses termos usados aqui. Quando fala assim, éramos por natureza filhos da ira. Éramos por natureza. A palavra natureza aqui é o termo physis, que tem a ver com constituição, com condição, com origem, com característica intrínseca. O ser humano é alguém que tem no seu DNA a mancha do pecado. E isso o torna absolutamente dependente da misericórdia de Deus para a solução desse assunto. Então, o pecado é algo que, como o pastor mencionou aqui, é algo que vem de fora para dentro, pelos impulsos, seja da condição do mundo, seja da atuação de Satanás e seus demônios, mas pecado é também os impulsos que vêm de dentro, que vêm da nossa própria natureza inclinada para o mal.
E quando a gente junta essa situação nossa interior com os estímulos exteriores, isso mostra uma condição, humanamente falando, insolucionável, humanamente falando. Né? Por isso que a ajuda precisa vir de fora, o socorro precisa vir de fora para nos limpar, para nos transformar e para nos fazer, para nos curar desse mal. Então, eu diria que aqui a gente tem um choque de realidade. Quando nós nos convertemos, e os irmãos que nos assistem aí devem se lembrar disso, o primeiro amor, a gente fica apaixonado por Cristo e a gratidão transborda no nosso coração. Porque a gente ainda está fresco na mente quem éramos e o que estamos nos tornando agora nele. Mas com o passar do tempo, às vezes a paixão vai arrefecendo e nós somos tendentes a esquecer quem nós éramos e quem nós somos ainda. Né? E Paulo diz em Romanos 3, nós somos pecadores e todos pecaram e todos carecem da graça de Cristo. Só um detalhe aqui, sim, pastor, nessa parte muito importante que o pastor Carlos falou, é que eu não preciso ceder a nenhuma tentação para me tornar pecador. Isso é intrínseco, é físico, como ele falou, eu nasci pecador. Então, eu já nasci carecendo de uma atuação externa para mudar o meu status, a minha situação de pecador. Muito bem, ficou muito claro para nós, eu acredito para as pessoas que estão nos acompanhando, os irmãos e irmãs que nos acompanham, esse aspecto que Paulo destaca da realidade humana sem Cristo. Agora, antes da gente avançar um pouquinho mais, me veio aqui à mente uma pergunta. Um de vocês pode nos ajudar a entender um pouquinho melhor. E quando nós estudamos a Escritura, nós aprendemos lá no Gênesis que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E essa ideia da imagem de Deus do ser humano, ela vem sendo trazida ao longo do estudo da Bíblia, etc. Mas chega um ponto em que nós nos deparamos com a realidade do pecado e a pergunta que talvez os nossos irmãos e irmãs se fazem é: hoje, essa condição que nós temos de pecadores, o quanto da imagem de Deus ela nos tira? Sobrou alguma coisa ali? Há alguma coisa de Deus ainda, dessas características divinas que foram concedidas ao ser humano, que foram dadas por Deus a nós? Ainda há alguma coisa ali? Os dois termos usados ali em Gênesis, quando diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo, é demut e tselem. São dois termos hebraicos ali que eu aprecio muito a forma como Ellen White explica essas realidades teológicas. Ela sintetiza de forma muito exata. Ela diz que a demut, que a imagem, significa que nós fomos criados originalmente, o ser humano foi criado originalmente, com a semelhança física do próprio Deus. Adão, ele carregava as formas físicas do próprio Deus em semelhança. E a semelhança, que é a tselem, é a proximidade de caráter, né? A pureza do caráter de Deus era vista nos primeiros pais. O que acontece com o pecado? O pecado deforma isso, né? O pecado deforma. O pecado não elimina totalmente isso. Nós não cremos, como os calvinistas, que o pecado deturpou isso de forma absoluta, a ponto do ser humano não ter condições de responder ao chamado divino, chamado da graça. Mas, por outro lado, o pecado causou sérias ranhuras nessa imagem. O pecado arranhou fortemente essa imagem, essa semelhança de Deus no ser humano. Temos algo ainda? Temos. Deus é misericordioso e Ele planta inimizade no nosso coração com relação a Satanás. Senão nós estaremos perdidos. Mas Deus sabe que nós não podemos ir para o céu com essas ranhuras que o pecado nos fez. E por isso Ele coloca em execução o maravilhoso e grande plano da redenção. E com esse plano, Ele vai, ao longo do tempo, nos transformando, vou usar palavras do próprio Paulo em Coríntios, de glória em glória, restaurando a sua imagem em nós, para que possamos, pela graça dele, um dia estar
no lar eterno. Muito bem. Boa notícia para os nossos amigos e amigas que estão nos ouvindo, né? Deus está cuidando de nós e, embora nós tenhamos essa imagem aí deturpada ou deformada, mas ainda há algo ali. E Deus está restaurando isso em nós. Sim, pastor. E é interessante, nós somos convidados por Paulo em Romanos 8, 29, a ganhar essa restauração da imagem. Passa por um processo agora onde nós não vamos ter a imagem de Adão que foi deturpada. Nós vamos ter a imagem do segundo Adão. A imagem de Cristo. Tá? A imagem de Cristo, essa perfeição de Cristo agora que está sendo a nós oferecida. Muito bem. Pastor, aproveitando a sua fala sobre essa perfeição de Cristo, Paulo emprega aqui o termo no passado, éramos, por natureza, filhos da ira. Isso quer dizer, então, que uma vez que nós aceitamos Jesus Cristo, nós nos aproximamos dele, buscamos viver a vontade dele, então as inclinações nós não temos mais, está tudo certo agora, nós já temos essa imagem de Cristo? Ou Paulo quer dizer outra coisa aqui? É interessante nós observarmos que Paulo está desenvolvendo uma ideia que ele começa anteriormente. No começo da carta, a partir do versículo 15, ele diz que ele estava orando para que os efésios pudessem ter o espírito de sabedoria para saberem, no capítulo 1, versículo 18, qual a esperança do seu chamamento. Ou seja, o foco aqui está nessa transformação em relação ao chamamento. Você era filho da ira, não tinha nenhuma esperança, condenado à morte, mas agora você tem uma esperança. Você agora recebeu a herança em Cristo. Isso não significa que tudo foi transformado. Você tem a garantia da herança, mas até chegarmos nesta completude dessa transformação de glória e glória, até que seja eliminado plenamente o pecado, nós ainda mantemos essa natureza pecaminosa, mas já temos a certeza de que não somos mais escravos de Satanás, filhos da ira. Agora somos chamados filhos de Deus e convidados para continuar este processo de justificação, santificação e glorificação até que Deus complete essa obra em nós. É bonito aqui que Sim, pastor. você tem a obra de dois, interessante aqui que você tem a obra de dois espíritos aqui. No capítulo 2, você tem o espírito que atua nos filhos da desobediência. Mas no capítulo 1, você tem o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. Então, que é a obra do Espírito Santo. Então, se a obra de Satanás, por um lado, continua estimulando os pecadores a viver como filhos da desobediência, a obra do Espírito Santo, que é a obra do Espírito de sabedoria, ela vem trazer o pleno conhecimento de Cristo, para que mesmo que as tendências continuem, mesmo que o pecado continue latente, mas que ele não domine mais. Você agora vive em Cristo, para a glória de Cristo. E há lutas, sem dúvida alguma, há lutas. Mas o poder de Deus está com aqueles que o clamam para viverem segundo a sua vontade. Muito bem. Nós estamos já caminhando para o final desse bloco, mas antes de nós irmos para o intervalo, nós vamos abrir um tópico aqui, talvez a gente precise continuá-lo no segundo bloco, mas Paulo ele vai, a partir dos versos 6 e 7, ainda do capítulo 2, ele vai fazer uma descrição que relaciona a ressurreição, a ascensão, a exaltação de Cristo, essa experiência de Cristo. Ele vai fazer essa relação como sendo também uma experiência dos cristãos, daqueles que aceitaram Cristo. Qual é o sentido dessa participação, pastor Jean, da experiência dos crentes na ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo? Em que medida o crente de fato experimenta isso? Essa ilustração que Paulo coloca aqui e em vários momentos está ligado a esta certeza da herança. Quando ele diz assim, olha, a morte de Cristo, ela paga o preço do pecado. E agora eu sou convidado
a também ressuscitar como Cristo ressuscitou e viver em novidade de vida. Então, eu vou participar em uma nova vida, como o pastor Carlos estava falando. E às vezes nós não nos atemos a isso. Essa é a experiência da ressurreição que vai prefigurar a final transformação. Então, quando os que morrerem em Cristo forem ressuscitados completamente livres do pecado, não é apenas ali que eles estão vivendo essa experiência da herança. A experiência da herança você tem agora, você é convidado agora a viver essa novidade de vida. Tá? E quando você vai em Romanos, no capítulo 5, você tem algo bem interessante quando Paulo destaca sobre essa experiência. Ele coloca da seguinte maneira, versículo 9: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, ou seja, a justificação sendo um processo, seremos por ele salvos da ira futuro. Aí ele diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados passado mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, a ressurreição é esse símbolo de vida. Então, existe esse aspecto da salvação que é um processo. Não é apenas lá no passado que Deus te reconciliou. Ele reconciliou, você não é mais filho da ira, mas agora você participa desta vida nova oferecida para aqueles que estão agora como um novo homem em Cristo. Isso é participar da ressurreição de Cristo, que vai culminar com a eliminação total do pecado até o final. Tem um detalhe aqui, Sim, pastor, que é interessante. Ele fala que Cristo fez... você pode nos acompanhar em capítulo 2, verso 6. Ele diz assim, juntamente com ele nos ressuscitou, e o pastor Jean já explicou, e diz assim, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tem um detalhe aqui, que se a gente voltar um pouquinho para o capítulo 1, verso 20, fala assim, o qual, que está falando de Deus o Pai, exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quer dizer, a mesma ideia repetindo nos dois capítulos. Mas no capítulo 1, no verso 21, fala assim, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não somente no presente, mas também no futuro. Eu fiquei me perguntando, já foi falado, o que significa ser ressuscitado com Cristo? Né? Essa novidade de vida, essa vida eterna com uma nova dimensão agora. Mas o que significa assentar com Ele e estar acima de todo o principado? A expressão acima aqui é uma preposição que indica localização, hiperanô, ou seja, estabelece um status, um direito de Cristo ser colocado, depois da sua exaltação e entronização, em autoridade acima de qualquer poder. E é interessante, porque há uma figura aqui. Se nós estamos aqui no mundo, mas nós já fomos ressuscitados para novidade de vida, e já sentamos com Cristo acima, lá onde Ele está, o que quer dizer isso? Isso quer dizer, no mínimo, que nós recebemos o poder de Deus pela posição de Cristo para não sermos mais dominados pelos poderes do mal. Então, é muito interessante isso aqui, porque quando a gente vai para as palavras, né, principados, arquês, poderes sobrenaturais, potestade, domínio de uma pessoa sobre outra, poder, né, dinamis, incluindo poder, força física, e Kiriotes, né, que é o domínio aqui, a autoridade legal, senhorio, quer dizer, não tem nada
que tentou afrontar o poder de Cristo, sobre o qual ele não tenha sido colocado acima. Mas alguém que está nos ouvindo fala assim, pastor, mas ele já não estava acima, ele estava acima como Deus. Mas ao ser exaltado e ao ser entronizado, ele é colocado acima como Deus homem. E nós, ao nos sentarmos com ele, por direito, ali, o que Paulo está dizendo, olha, você não precisa viver escravizado sob, né? Os poderes, esses poderes aí. Por quê? Porque aquele que tem poder sobre eles te ressuscitou para você sentar com ele. E esses poderes vão ser colocados debaixo dos teus pés. Então, é muito bonito isso. A profundidade, a largueza do pensamento teológico de Paulo sobre os efeitos da obra de Cristo na vida do crente. Né? Inclusive dando poder para o crente, dando condições para o crente não ser mais escravizado pelo mal, não ficar mais à mercê das forças escravizadoras do mal. É verdade que o pecado ainda reina no nosso mundo, é verdade que o pecado ainda nos tenta, a partir de dentro e a partir de fora, mas também é verdade que pelo poder de Deus, o pecado pode não nos dominar mais, para a honra e para a glória dele. Isso, de certa forma, ajuda a completar, a esclarecer a ideia do verbo passado, usado lá no verso 3, né? Éramos, no sentido de que, embora tenhamos ainda essas inclinações, não somos mais dominados, ou não precisamos mais ser dominados por elas ou pelos poderes que as ativam, né? Que as influenciam de maneira Daqui a pouco, na sequência do texto, o tempo verbal vai mudar. Vai ficar novamente. Bem, continue conosco. Próximo bloco, a gente vai abordar, então, esse outro aspecto aqui da fala de Paulo sobre a nossa condição e do que Deus está fazendo através de Cristo para mudar isso em nós. Continue conosco. Saltifaama, um seminário em missão. Estamos de volta com o estudo da Bíblia, através aqui do auxiliar, a lição da Escola Sabatina. Estamos conversando sobre como nós somos salvos, a partir aqui especialmente do capítulo 2 do livro de Efésios. Pastor Jean, nós paramos no bloco anterior aqui, no verso 6, e aqui no verso 7 nós já vemos aqui uma mudança também de tempo verbal. Fale um pouquinho para a gente quais são esses resultados eternos, que elementos e objetivos Deus tem nesse plano de salvação que está delineado a partir desse verso aqui. Quando nós olhamos aqui no texto e onde é colocado, né, o propósito de Deus de mostrar nos séculos vindouros, nós percebemos que a Bíblia apresenta um grande conflito que transcende este mundo nosso. É o próprio caráter de Deus que estava sendo questionado. Aí quando Cristo vem e se manifesta em carne, mostra o caráter de Deus, o que é o amor de Deus, paga o preço do pecado na cruz. Aí se começa a ver realmente a malignidade do pecado. E o apóstolo Pedro nos apresenta na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 12, que os próprios anjos anelam ir fundo, analisar e estudar
Ou seja, esse projeto da salvação de Deus, ele não está limitado ao nosso estudo, ao nosso conhecimento. Nós somos um espelho, nós somos um modelo para o universo inteiro analisar, estudar e ver como aquele mundo rebelde, pela misericórdia e o amor de Deus, é resgatado, e não apenas resgatado, é mudado o seu status e eles recebem a humanidade de Cristo num nível, como foi apresentado pelo pastor Carlos, acima de todos os seres do universo. Isso é algo que será estudado por toda a eternidade. Aí será mostrado, né, a grandeza de Deus. Este é algo assim, a bondade de Deus para conosco. E é isso que a Bíblia apresenta. É muito profundo isso, se nós pararmos para pensar. Pastor, me permite, Sim, pastor. com essas palavras do pastor Jean, há um texto de Ellen White, está publicado na Meditação Matinal nos Lugares Celestiais, página 30, que eu gostaria de poder ler, e você que nos acompanha aí, atentar bastante para o que ela diz nesse texto. Ela diz assim, ó: nunca teríamos aprendido o sentido da palavra graça se não tivéssemos caído. Deus ama os anjos sem pecado, que fazem o seu serviço e são obedientes a todas as suas ordens, mas Ele não lhes concede graça. Esses seres celestiais nada sabem acerca da graça, nunca tiveram dela necessidade, pois nunca pecaram. A graça é um atributo de Deus manifestado a seres humanos imerecedores. Nós mesmos não a buscamos, mas foi enviada em nossa busca. Se alegra em conceder essa graça a todos os que dela têm fome, não porque sejamos dignos, mas justamente por sermos tão radicalmente indignos. Nossa necessidade é a qualificação que nos dê a certeza de que receberemos esse dom. Eu quero chamar a atenção para o fato do que está implicado nesse texto da Sra. White. Nós muitas vezes entendemos que misericórdia é o mesmo que graça. Mas o que nós estamos sendo ensinados aqui pela revelação é que misericórdia é o atributo de Deus, que faz parte do que Deus é. Deus é o equilíbrio perfeito de justiça e misericórdia. Deus é justo e misericordioso com todo o cosmos, com toda a criação. Mas quando um minúsculo planeta, com os seres criados por ele naquele planeta, pecam, Deus precisa agora desdobrar um aspecto da sua misericórdia em socorro àquele ponto que está agora manchando o universo. Esse desdobramento da sua misericórdia para atender aquela humanidade caída é o que está sendo chamado de graça aqui. Então, é importante a gente entender que o plano da salvação transcende o nosso planeta. Porque o plano da salvação inclui a graça, que é a medida da misericórdia destinada aos pecadores, mas inclui também a misericórdia de Deus com os anjos não caídos, que precisam entender como Deus age quando as suas criaturas usam mal a liberdade que recebeu dele. Isso é parte da vindicação do caráter de Deus, como foi falado. Porque o plano da salvação ele tem 4 objetivos. Deus objetiva vindicar o seu caráter. Segundo, redimir a humanidade pecadora. Terceiro, resolver essa mancha de pecado que é o nosso planeta hoje no cosmos. E quarto, devolver a ordem e a harmonia que um dia existiu no universo. Então, o plano da salvação, que tem como palco principalmente esse nosso planeta, ele transcende isso aqui. Ele vai para além, em tempo e em localização no cosmos. E é por isso que Paulo vai dizer aqui, com muita propriedade, para mostrar nos séculos vindouros, quer dizer que a eternidade não é tempo sem tempo,
que é séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Mostrar para quem? Se os seres redimidos já vão estar com o problema resolvido. Aí vem mostrar para o cosmos, para os mundos não caídos, para os anjos. Os anjos não precisam de redenção, mas os anjos precisam do evangelho, por causa da vindicação do caráter de Deus. Então, isso é muito bonito, é muito profundo. Nós estamos lidando com uma medida, com um remédio que nos beneficia muito. Mas o poder e o alcance vai para muito além de nós. E é interessante nós observarmos que esse projeto de Deus, ele é um projeto completo e amplo. Ele vai desde a promessa feita a Adão e Eva, da vinda do Messias, toda a história do povo de Israel, as profecias apontando para o Messias, a encarnação de Cristo, morte de Cristo, ascensão de Cristo, ministério de Cristo no santuário celestial, volta de Cristo, milênio e Nova Jerusalém aqui neste mundo, destruição final do pecado, ou seja, não é um projeto apenas de passado, é toda essa grandeza. Tanto que Ellen White chega a dizer que na cruz os anjos viram a malignidade do pecado, mas não conseguiram entender plenamente todo o projeto de salvação. Então às vezes a gente fica perguntando, nossa, por que tanto tempo para Jesus voltar? É porque todo esse processo é necessário para que nos séculos vindouros essa suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco seja compreendida. Muito bem, pastor. Muito bem lembrado e observado aqui a amplitude desse projeto e, como o pastor Carlos também já mencionou anteriormente, né? Como isso extrapola a realidade humana para atender todo o universo, as expectativas que o universo tem em torno do que a gente chama do grande conflito, da moldura do grande conflito. É importante a gente relembrar isso. Agora, pastor Carlos, nesse contexto, Paulo vai terminar aqui, ou vai começar o verso 8, já na continuidade do raciocínio, dizendo, pela graça sois salvos, mediante a fé. O que isso quer dizer, pastor? Então, o que isso quer... Aqui, essa seção que vai do verso 8 ao verso 10, ela tem pelo menos 3 grandes realidades, né? A primeira grande realidade é que a graça produz fé. E ambas são dons de Deus. Né? A graça é Deus agindo em favor do ser humano, e a fé é o primeiro produto dessa ação de Deus na vida do ser humano. E o próprio Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, através da sua palavra, através das suas ações salvíficas, Deus agindo em favor do ser humano pela sua graça, permite por essa graça que a fé se desenvolva no coração do ser humano, trazendo-a como um dom para o ser humano. E uma vez que o ser humano aceita essa graça e essa fé produzida na vida dele, essa fé vai desenvolver nele frutos genuínos de uma vida transformada. E esses frutos são chamados aqui no verso 10 de boas obras. Então eu tenho aqui pelo menos 3 realidades. A primeira, que a graça ela vai produzir a fé na vida do crente. A fé é, quem sabe, primeiro dom da graça. Essa fé, se ela é genuína, ela vem acompanhada de frutos que a autenticam, né? Que em outros lugares da Bíblia é chamado de as obras da fé. Então, essa é a segunda realidade, a realidade de que a fé e as obras vão se manifestar ali conjuntamente. E terceiro aspecto aqui é que os verbos aqui estão no presente. Ou seja, o recado aqui para os crentes de Éfeso é: lembra aquilo tudo que vocês eram outrora? Agora vocês foram transformados por Cristo. Agora vocês foram conquistados por Cristo. Agora vocês estão caminhando com Cristo. Agora, então, Cristo, pela sua graça,
lhes concedeu a fé. E é interessante que, se você voltar lá no capítulo 1, se você voltar no capítulo 1, ele fala assim, ó, verso 16. Não cesso, verso 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há o quê? Entre vós. A fé que há entre vós. Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, vocês estavam perdidos, mas Cristo os conquistou. Vocês aceitaram a proposta e vocês agora têm fé entre vocês. Por quê? Porque essa graça produziu fé na vida de vocês. E agora ele vai dizer, bom, se tem fé, versos 8 e 10, por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, não é as obras que vão merecer essa fé, mas essa fé vai trazer consigo genuínas obras. E ele diz aqui no verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o ponto de Paulo aqui é, vocês agora vivem novidade de vida. E ele começa com a cláusula consecutiva. Por quê? Por isso, tudo que Deus fez por vocês, vocês foram alcançados pela graça, vocês receberam a fé e vocês agora são vocacionados às boas obras por causa dessa fé que Deus, pela graça, vos concedeu. Muito bem, ficou claro aqui que essa é uma obra divina em nós. Também ficou claro que essa obra divina em nós produz frutos, ou boas obras, como diz o texto. Pastor Jean, completando aqui a fala do pastor Carlos, nos ajuda a entender um pouquinho melhor qual é o papel dessas boas obras nesse processo. Nós entendemos que é a graça de Cristo quem nos salva, mas nos salva com um propósito. Qual é essa relação, então, com as boas obras? A questão aqui, pastor Heber, é interessante em um aspecto. Nós temos que entender as figuras que a Bíblia usa, que Paulo usa, que ele está falando de herança, filiação. Ou seja, nós éramos filhos da ira. Tá? Jesus, em diálogo com os fariseus, fala, vocês têm por pai o diabo, fazeis as obras de vosso pai. Então, é natural ao ser humano, na sua primeira filiação, seu primeiro nascimento, realizar as obras da carne, que a Bíblia diz. Quando nós agora recebemos uma nova filiação, junto com ela nós recebemos a herança, que é a vida eterna. Nossa primeira herança, morte eterna. Quem nasce de novo recebe vida eterna, herança. Então, eu não faço nada para merecer essa vida eterna. Ela é me concedida, ela é me dada por aceitar aquilo que Cristo fez por mim. Só que agora eu sou filho, e eu não sou bastardo, eu sou filho. E como filho, eu sou convidado a representar o meu Pai Celestial. Por isso que o texto vem e diz, eu fui criado em Cristo Jesus para boas obras. Se eu volto um pouquinho, no versículo 19, um dos objetivos pelos quais Paulo ora para que fosse dado sabedoria é para sabermos qual é a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, Deus não apenas me diz assim, de hoje em diante você é herdeiro da salvação. Ele diz, de hoje em diante você participa numa nova vida de ressurreição comigo. E eu lhe dou o poder. E esse poder é desdobrado naquilo que é chamado fruto do Espírito, que nós vamos ver um pouco mais para frente na carta aos Efésios. Agora você tem à sua disposição o amor, paz, mansidão. Então, se você não usar, o que você está fazendo é desprezando a graça que lhe foi dada. Então, graça não é apenas filiação. Graça também é o poder que Deus concede pelo Espírito, não é seu, não é inerente seu. Lhe é concedido
para viver uma nova vida em Cristo. Isso não lhe dá filiação, isso não lhe dá salvação. Apenas demonstra de quem você é filho. É importante notar que isso que o pastor mencionou nos faz lembrar também que, na concepção de Paulo, as realidades da salvação, que nós conhecemos com palavras aqui usadas por ele como justificação, santificação, embora são realidades distintas, mas elas são inseparáveis. Então, se Deus derrama a sua graça, se Deus me dá fé, e Deus com isso vai me justificando, Ele com isso também vai me santificando. E então, as obras que vêm como fruto disso, elas vão de fato refletir essa minha nova filiação. Eu não vou mais viver como filho da ira. E o que eu acho bonito é que o destaque aqui para a pessoa de Deus. Porque como o ser humano é incapaz disso tudo, por si mesmo, quando você chega aqui em capítulo 2, versos 8 a 10, o nome do Pai, Deus o Pai, já apareceu 7 vezes. O nome de Jesus Cristo já apareceu 14 vezes. E se você caminhar mais um pouquinho, no capítulo 2, vai aparecer o Espírito Santo aí 3 vezes. Então você percebe que a divindade está toda unida no propósito de fazer com que o ser humano deixe de ser filho da ira, torne-se filho de Deus pela adoção em Cristo e viva agora em novidade de vida. E esse viver em novidade de vida inclui viver na comunidade de crentes, que é a igreja, que é o que Paulo vai desenvolver nos capítulos seguintes. Então, eu fico impressionado aqui com o papel da divindade nisso, né? Sim. Bem, nosso estudo já está bastante avançado aqui e o nosso tempo já está perto de se esgotar ali. Mas antes de nós encerrarmos esse bloco, pastor Jean, algum conselho especial o senhor gostaria de deixar com base naquilo que nós estudamos, naquilo que nós aprendemos nesse encontro, sobre a natureza do ser humano, sobre a natureza que Deus está, modificando no ser humano, para que os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs que estão nos assistindo, alguma palavra final para eles? Nesse bloco, a minha palavra final é a seguinte: não tenha medo. Paulo está dando a certeza, nesses 10 versos, de que o projeto de Deus é pleno, perfeito e tudo o que era necessário para mudar essa filiação e você realmente viver novidade de vida, Deus já fez. Basta crermos, exercermos fé, escolhermos, e Deus operará em nós o querer e o efetuar. Ok. Pastor Carlos? Eu destacaria, pastor, como final dessa lição, assim, dessa recapitulação, para os amigos e irmãos que nos assistem, o tempo da graça, que eu chamaria aqui de tempo da graça. Paulo repetiu várias vezes que, vivendo em pecado, nós éramos filhos da ira. Mas ao aceitar a graça de Cristo, o Senhor nos dá, pela misericórdia dele, o status e o poder de nos tornarmos filhos por adoção de Deus. Somos filhos de Deus por adoção. Mas quando a gente vai para o próprio Paulo analisar esse termo, filhos de Deus, é interessante, você vai para Romanos 8, 8,15, 8,23, 9,4 e principalmente Gálatas 4, você vai ver que essa expressão, filho de Deus, aparece relacionada com os 3 tempos. Nós fomos feitos filhos de Deus quando aceitamos. A cada dia, quando aceitamos a graça para esse dia, aceitamos o poder de Cristo para nos santificar nesse dia, nós somos de novo, a cada dia, feitos filhos de Deus. E quando terminar tudo, que Jesus dissesse assim: continue o justo na justiça, e o injusto, sendo injusto ainda, nós de novo seremos feitos filhos de Deus. Então, para dizer que a salvação, esse aspecto processual da salvação, não é um recado de Deus para não desanimarmos. Porque talvez a gente esteja aqui falando para alguém aí que está desanimado com as tentações que enfrenta,
com as lutas que enfrenta, com as dificuldades que enfrenta. Não desanime. Aquele Deus que te fez filho quando te chamou e você aceitou, que é o mesmo Deus que lhe concede poder hoje, te faz filho cada vez que você se arrepende de uma fraqueza, de um pecado e pede perdão com sinceridade. É o Deus que lá no final, no decreto final de justificação, também vai dizer, esse é meu, nesse o maligno não toca. Então, eu acho que essa filiação que vem por meio da graça, uma graça que tem o tempo de ontem, tem o tempo de hoje, terá o tempo de amanhã, nos convida a permanecermos na dependência absoluta de Cristo. Porque o próprio Paulo diz, aquele que começou boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Que aqueles que nos assistem, assim como nós, não desanimemos, que esse é o maior presente, o maior dom que nos foi legado pelo Senhor. Muito obrigado, pastor Carlos, muito obrigado, pastor Jean. Nós poderíamos aí, quem sabe, ficar mais tempo aqui estudando, mas essa é a medida que nós temos para esta semana. E logo mais na semana que vem a gente tem um novo encontro. Nós vamos dar continuidade nesse estudo. Pastor Jean, nos conduza numa oração final, colocando os nossos amigos, irmãos que nos assistem nas mãos de Deus mais uma vez. Oremos. Nosso Deus e Pai, é maravilhoso conhecer este plano de redenção, onde toda a divindade está envolvida no resgate da humanidade e deste planeta. Que cada um de nós, ao compreender este plano, através da obra do Espírito, possa entregar a sua vontade nas mãos de Deus, se submeter e aceitar ser chamado filho de Deus e transformado de glória em glória até a realização plena na sua vinda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por estar conosco em mais este encontro. Semana que vem nós estamos juntos novamente para continuarmos o estudo da Bíblia, especialmente do livro de Efésios, auxiliados por este guia preparado para a Escola Sabatina. E na próxima semana nós vamos estudar o tema Expiação Horizontal, a Cruz e a Igreja. Que Deus te abençoe e nos vemos lá.